gente aprender. Respeito com os amigos a gente deve ter. Bom dia, meus queridos. Estão todo mundo bem, com saúde? Espero que sim. Hoje nós iremos aí em geografia, um novo conteúdo, né? Vocês abram aí no livro, na página 79, onde nós daremos início ao tema extrativismo. Vocês já ouviram falar nessa palavrinha, extrativismo? Extrativismo vem de extrair, e extrair vem de retirar. Agora, retirar o quê? Vamos entender agora nesse conteúdo aí, tá bom? Então, abram aí na página 79 e vamos dar início à leitura. Extrativismo é a atividade econômica que compreende um conjunto de técnicas empregadas na coleta de produtos naturais. Tudo que é extraído da natureza pode ser caracterizado como recurso natural. Os recursos naturais são elementos da natureza que, de forma direta ou indireta, são extraídos, transformados e utilizados pelos seres humanos em seu benefício, buscando tanto sobrevivência quanto conforto. Existe uma imensa variedade de recursos naturais, tais como a água, o solo, o ar, a vegetação e os minérios. Eles podem ser classificados em renováveis, limitados e não renováveis. Nós vamos entender cada um deles, tá? Recursos naturais renováveis são aqueles que conseguem se renovar naturalmente, ou seja, havendo as condições necessárias para a natureza produzi-los, ela em um determinado tempo os fará novamente. É o caso do ar e da energia solar. Então, esses recursos aí, gente, esses recursos naturais, a gente pode utilizar eles à vontade, porque eles não acabam. A natureza nos dá para sempre, tá? Então, por isso que é chamado de recursos naturais renováveis, porque eles estão sempre se renovando, ou seja, não acabam, tá bom? Já os recursos naturais não renováveis é o contrário, já tá falando, né? Não renováveis. Então, com esses aqui, o ser humano, ao extrair, deve ter o máximo de cuidado. Por quê? Porque uma vez extraído, a natureza não renova, mas não renova de novo, tá certo? Olha só. São aqueles que não conseguem se renovar, ou seja, a natureza não possui as condições necessárias para produzi-los novamente em um tempo rápido, ou seja, demora milhões de anos. Eles também não podem ser repostos ou reproduzidos pela ação humana. São exemplos o petróleo, o gás natural, o carvão mineral e os minérios. Então, uma vez esses recursos sendo retirados da natureza, vocês percebam aí que, como falou aqui, alguns deles só irão se renovar mais uma vez com milhões de anos, né? Então, e as gerações futuras que precisarão deles também, como é que fica, não é? Então, tem que ter esse máximo de cuidado ao extrair. Na página 80, nós iremos falar sobre os recursos naturais limitados. São aqueles que podem se esgotar se forem explorados ou consumidos de maneira demasiada, como a água, o solo e a vegetação. Sobre a água, sobre o solo, nós já falamos várias vezes, né, sobre os cuidados que nós devemos ter, porque se acabar, vai faltar para todo mundo. Faltando para todo mundo, para todo ser vivo, é impossível existir vida, não é assim? Então temos que ter o máximo de cuidado. O extrativismo dos recursos naturais limitados ou não renováveis deve ser realizado de forma consciente, pois uma vez que esses recursos estiverem esgotados, não poderão mais ser produzidos. Contudo, também devemos cuidar dos recursos naturais renováveis, a fim de evitar o seu desperdício. Tipos de extrativismo.
Os produtos do extrativismo podem ter diferentes origens, ou seja, podemos ter da origem animal, vegetal ou mineral. São exemplos de produtos de origem animal: peles e carne; vegetal, folhas, frutos e madeira; e mineral, água, petróleo, carvão, ferro, sal, ouro e prata. Toda atividade de caça e pesca de animais que não são criados é considerada como extrativismo animal, tá, gente? Olha a diferença aí. Assim, o extrativismo animal se diferencia da pecuária porque não envolve a criação de animais, tá? A pecuária é diferente. A pecuária é lá onde o fazendeiro vai ter lá a criação de gado, né? A criação de porcos, enfim. E já no extrativismo animal vai acontecer uma coisinha diferente que nós vamos ver agora, tá bom? A pesca. A pesca pode ser praticada para fins de subsistência, comerciais ou até mesmo recreativos. Atualmente existem técnicas bastante desenvolvidas para a pesca comercial. Enquanto a pesca artesanal e a esportiva continuam a ser preferencialmente praticadas de modo tradicional, para ser uma atividade sustentável, a pescaria requer o respeito à época da desova, quando a atividade é proibida por ocasião da reprodução dos animais aquáticos. Quando os animaizinhos lá estiverem no seu período de reprodução, a pesca ela é proibida. A caça. A caça é uma atividade que deve ser controlada para que os animais almejados não entrem em processo de extinção. A caça é praticada pelos caçadores, mas no Brasil, seu exercício profissional é proibido, só podendo ser praticada com autorização dos órgãos competentes, como o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA, ou por povos indígenas, que têm esse direito garantido pela Lei número 6.001 de 1973, conhecida como Estatuto do Índio. Página 82. Extrativismo vegetal. Consiste na coleta ou retirada de recursos de origem vegetal da natureza. Essa prática fornece matéria-prima para várias outras atividades, como para a produção de remédios, móveis, alimentos e materiais de limpeza. No Brasil, em especial na região norte, é muito comum o extrativismo de madeira, castanhas, açaí e látex, seiva extraída da seringueira, muito utilizado para a fabricação de borracha. O extrativismo vegetal diferencia-se da agricultura por ser uma atividade de coleta e não de cultivo. Assim, toda a atividade de coleta de vegetais que não são cultivados é considerado como extrativismo vegetal. No extrativismo vegetal, são explorados os recursos vegetais nativos, ou seja, naturais de um determinado lugar. Essa não é uma atividade de alta produtividade, porque o coletor tem que percorrer longos caminhos à procura de seu objetivo: madeira, látex, cera, fibras, frutos, nozes, plantas medicinais e etc. Diversos recursos vegetais são extraídos em todo o Brasil, muitas vezes de forma bastante tradicional, não ocasionando grandes impactos na natureza. A exploração da madeira é a principal atividade de extrativismo vegetal no Brasil. Ela é retirada principalmente da Amazônia, provocando desmatamento da floresta, e é utilizada geralmente na fabricação de móveis. Página 83. O extrativismo mineral.
por característica a alteração rigorosa do ambiente onde é promovido, pois, em geral, os minerais são encontrados no subsolo. É comumente conhecido como mineração e inclui a extração de água, rocha, sal, petróleo, gás natural, entre outros. Pode ser realizado de modo direto ou indireto. O modo direto ocorre quando o produto mineral extraído é utilizado em sua forma natural, como é o caso da água mineral. O modo indireto, realizado com a maioria dos minerais, ocorre quando o produto extraído é destinado a uma indústria, na qual passará por uma transformação que dará origem a produtos com maior valor agregado. Assim, a exploração dos recursos minerais tanto pode servir para consumo imediato, como para posterior transformação das indústrias. Na página 84, gente. Existem dois tipos de extrativismo mineral. Aquele que emprega tecnologia reduzida, como o garimpo de ouro em rios, e o que utiliza equipamentos sofisticados e técnicas avançadas, como a exploração e a extração de petróleo. Extrativismo sustentável. Todos os tipos de extração mineral, vegetal e animal devem ser monitorados para que não ocorram excessos na retirada dos recursos ou elementos naturais, pois a prática desordenada pode causar escassez do que se extrai. Atualmente, em todos os tipos de extrativismo, tem-se tentado adotar práticas que diminuam o impacto ambiental. Tais ações visam a prática da sustentabilidade, que está ligada à ideia de que os seres humanos só devem retirar da natureza a quantidade de recursos naturais que ela é capaz de repor. Dessa forma, será possível garantir que as gerações futuras também tenham esses recursos naturais disponíveis para sua sobrevivência. Pronto. Então, vocês entenderam o significado de extrativismo. Na aula passada, nós falamos sobre a pecuária, não é? A pecuária é diferente aqui do extrativismo. Como nós falamos, a pecuária a pecuária e a agricultura, nós iremos ter o quê? A criação, onde o ser humano vai lá criar para a sua subsistência ou para fornecer produtos para outros lugares, não é? No extrativismo, não. No extrativismo, o homem vai lá na natureza e retira aquilo que já existe na natureza. Ele não vai criar, tá bom? Então, nós vamos ter extrativismo animal, vegetal e mineral, tá certo? Vocês entenderam? Então, o homem vai lá na natureza e já retira aquilo que ela nos oferece. Mas aí a gente tem que ter aquele cuidado, né? Porque como nós vimos, alguns desses elementos, eles são renováveis e outros não. Uns a natureza repõe e outros podem demorar muito tempo. E por demorar muito tempo, né, tem que haver o controle pensando nas gerações futuras que também precisam desses recursos, não é? Nós não podemos pensar só no dia atual, nós temos que pensar também nas gerações futuras. Não é assim? E já tem outros que a natureza ela não repõe de jeito nenhum. Uma vez retirado, pronto. Então, ele retirou daquele lugar, pronto. Ele não vai mais nascer, não vai ser mais reposto pela natureza. Então, a gente tem que ter bastante cuidado, tá bom? Vamos aí na atividade? Vamos lá. Página 85. Já vou resolver junto com vocês, tá bom? Procure no caça-palavras 9 produtos relacionados ao extrativismo. São 9 palavrinhas, gente. E aí, como nós vimos, nós temos o extrativismo mineral, o vegetal, não é assim? E qual foi o outro? Mineral, vegetal
Exatamente. E o animal. Então, vocês irão encontrar aí no caça-palavras alguns desses elementos relacionados ao extrativismo, tá bom? Eu não vou dizer agora para vocês, isso aí vocês irão fazer sozinhos, porque senão fica sem graça se eu for falar, tá bom? Vamos lá na segunda questão? Agora escreva as palavras encontradas na questão anterior no quadro abaixo, classificando os produtos quanto à sua origem. Então, os produtos que você encontrou de origem animal, vocês irão colocar aí na coluna do animal, mineral e vegetal, tá? Vocês vão encontrar bem facinho. Terceira, explique o que é. Letra A, extrativismo animal. Já tá na cara aí o que é, não é? É a atividade de caça e pesca de animais, como nós falamos, não é a criação, é aquela atividade onde o homem vai lá na natureza e retira. No caso, ele vai lá, pesca um peixe, então ele está retirando da natureza o que já está lá. Não é assim? Vai lá na caça, está retirando também da natureza o que já está lá. Então, é atividade de caça e pesca de animais. Letra B, pecuária. É a atividade de criação de animais, tá? Criação de animais. Quarta questão. Complete as frases e preencha a cruzadinha com as respostas. Letra A. Tracinho. É a atividade econômica cujos recursos são extraídos diretamente da natureza. É o tema, o tema que nós estudamos. É o título. É o quê? Extrativismo. Muito bem, então coloque aí. Extrativismo é a atividade econômica cujos recursos são extraídos diretamente da natureza. Letra B. Os produtos podem ter origem animal, mineral e vegetal. Muito bem. C. Tracinho é o nome que se dá a tudo que é extraído da natureza. Que nome é esse? Recurso natural. Muito bem. E letra D. O tracinho é um produto de origem mineral. Pode ser o quê? O petróleo, tá? E depois que você completasse aí, você iria colocar na cruzadinha aí, tá certo? Então, letra A, extrativismo. Letra B, que tá lá embaixo, vegetação, aliás, vegetal. Letra C, recurso natural. Letra D, petróleo, tá? Quinta questão, coloque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. Letra A. As atividades de caça e pesca precisam ser controladas para que alguns animais não entrem em extinção. Verdadeiro ou falso? É preciso haver esse controle ou não? Ou pode ir lá caçar à vontade, matar à vontade que não acontece nada? O que vocês acham? É verdade, tem que ser controlada. Letra B. Não houve desenvolvimento nas técnicas de pesca. Verdadeiro ou falso? Falso. C. Extrativismo vegetal é uma atividade na qual o ser humano coleta da natureza os produtos encontrados em uma região. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. E letra D, a extração da madeira e da água são exemplos do extrativismo vegetal? Falso. Muito bem. E vamos logo lá na página 87, porque nós já deixamos esse conteúdo finalizado. Para a próxima aula, nós já entrarmos no outro conteúdo, tá bom? Vamos lá. Pinte de vermelho os nomes referentes aos recursos naturais renováveis. Nós já estudamos, são aqueles que a natureza está sempre, constantemente renovando. A água é um deles? Não. O ar? Sim, então pinta o ar. O sal? Não. O ouro?
Também não. O petróleo? Não. E a luz do sol? Sim. Então, são esses dois elementos aí, o ar e a luz do sol, tá bom? Sétima, escreva abaixo 3 exemplos de recursos naturais não renováveis. Vocês podem ir lá pesquisar lá no texto, né? Então, vamos lá. Pode ser o petróleo, o gás natural e o carvão mineral, tá bom? Oitava, leia e pinte os retângulos em que se encontram as respostas corretas. Letra A. O principal produto do extrativismo vegetal no Brasil é o babaçu, a madeira, o carvão ou o palmito? A madeira. B. A maior parte da madeira extraída no Brasil é retirada na Bahia, de Minas Gerais ou da Amazônia? Da Amazônia. A retirada desordenada da madeira provoca a agricultura, a sombra ou o desmatamento? O desmatamento, muito bem. D. São obtidos pelo extrativismo mineral a carne, o petróleo, o gás natural, a borracha, o ouro. São 3 aí, tá, gente? O petróleo, marca aí, o gás natural e o ouro. Nona, pesquise e escreva 2 problemas que o extrativismo mineral provoca. Então, nesse aí vocês irão, pessoal, tá bom? Então, vocês irão pesquisar e escrever aí. 10ª, de acordo com o que foi estudado, responda. Por que o extrativismo deve ser praticado de forma sustentável? Por quê, gente? Vamos lá? Para garantir que as gerações futuras também tenham recursos naturais disponíveis para sua sobrevivência, como nós já havíamos falado, tá? Bom, então, de geografia é isso. Tá aí o conteúdo dado, atividade já dada também, já respondida, tá certo? Já vão estudando aí esse conteúdo para os próximos trabalhinhos, mas é um conteúdo fácil, tá bom? Então, ó, beijão, fiquem com Deus, um abraço, saudades e até amanhã. Tchau, tchau.